Assunto é saúde. Agora aqui no Jornal da Manhã nós vamos falar sobre audição, um assunto que interessa aí certamente a muita gente que tem percebido alguns problemas na sua audição, tem procurado também pensar, e agora, busco tratamento? Será que isso é da minha idade mesmo? É comum na idade? Será que meu filho consegue ouvir bem? Para falar a respeito desse assunto, em relação aos problemas auditivos, aos tratamentos disponíveis, nós já estamos aqui no estúdio com a Rosana Bordim. A Rosana é diretora e fonoaudióloga da Cliaud. Bom dia, seja bem-vinda, Rosana. Bom dia, Carla. Bom dia, Murilo. Bom dia, Garcia. Sempre um prazer estar aqui com vocês para informar, né, as pessoas sobre a importância da audição no nosso dia a dia. Numa conversa preliminar, antes do início dessa entrevista aqui fora no café, a gente já percebeu que é um problema muito comum, né? Sim. Podem ser dificuldades auditivas temporárias ou realmente com necessidade de um tratamento mais aprofundado, mas afeta muita gente, Rosana? Sim. Na verdade, a perda auditiva, ela acomete todas as idades, né? É muito comum a questão do idoso, então existe até um preconceito em relação a próteses auditivas, porque eles imaginam que aparelho auditivo é coisa de idoso, e não. A perda auditiva ela pode instalar em qualquer idade. E hoje até é muito importante a questão da idade escolar, né? Muitas crianças têm problemas escolares e passam desapercebidos, porque quando você tem uma perda auditiva grande, é fácil de ser notada. Mas quando a perda auditiva ela é de grau leve, moderado, ela já fica muito mais difícil de perceber. Então, hoje as escolas, algumas escolas já têm como norma já pedir uma avaliação audiológica já desde as crianças mesmo. Bom, começa para o teste da orelhinha, né? No nascimento. Aí a gente, né, volta, né? Já no nascimento existe o teste da orelhinha, que é um passa ou falha, né? Mas aí a perda pode vir a acontecer depois do nascimento também. Então, na fase escolar, as escolas também pedem. E a audiometria é o exame que vai constatar se a pessoa tem ou não um problema auditivo. E assim como eu falo, como a questão da avaliação visual, né? Todo mundo tem uma preocupação muito grande, deveria ter a mesma preocupação com a audição. Porque a perda leve, que ela não é tão perceptível, ela traz também muitas consequências para as pessoas, não só na infância, mas na fase adulta. E aí, lá na velhice, aí os frutos são mais difíceis ainda. Depois a gente pode falar um pouquinho desse capítulo aí, que é a demência que todo mundo fala hoje, né? Perda auditiva, demência, como que é isso? Que deu um boom o ano passado de pessoas pesquisando a esse respeito, mas é muito sério, né? Então, assim, desde cedo buscar ajuda, né? E criar uma rotina mesmo, assim como é um cardiologista, um oftalmologista, um otorrino é o profissional, né, habilitado para estar avaliando a perda ou não de um indivíduo. Aí, a partir do exame do otorrino, constatada a perda auditiva, ele que vai encaminhar para o trabalho do fonoaudiólogo? Sim, a perda auditiva ela pode ter várias causas, né? Você pode desde uma otite, né, um problema patológico, que ela pode ser tratada com medicação, rinite alérgica, que pode desencadear aí uma perda. Então, por isso que é o otorrino, né, o profissional habilitado para fechar um diagnóstico de perda. Aí, quando vem para a fonoaudióloga também vai trabalhar, quando é criança, atrasos, né, de fala, de linguagem, né? E quando tem uma perda que não tem nenhum tratamento, nem medicamentoso e nem cirúrgico, aí entram as próteses auditivas. Se eu tenho uma criança em casa, né, como é que eu percebo que ela pode ter, como é que a gente detecta essa dificuldade? Às vezes é confundido com uma criança que é distraída, ela começa a ter o desempenho na escola não é um bom desempenho, pode ter algumas situações que confundem. Confunde muito com falta de atenção, né? Então, um alerta que a gente sempre dá é aquela criança que escuta a TV muito alta, ou fala muito alto, ou pede para repetir muitas vezes, né? O que você disse? O que foi? Né? Então, às vezes, a desatenção, ela não é só uma desatenção. Então, tem que ficar sempre alerta. Por isso, a importância aí dos pais de fazer uma avaliação mais detalhada. Muito bem, estamos falando sobre a questão da audição, né? Como ter uma boa audição, buscar ajuda quando for necessário, com a fonoaudióloga Rosana Bordim. Garcia, tem pergunta? Então, uma das coisas aí, principalmente entre os idosos e até entre os mais jovens, da utilização
de aparelho para surdez sempre foi, nossa, é incômodo, é desconfortável. Mas eu imagino que hoje a tecnologia avançou bastante, né? Sim, Garcia, existe muito preconceito em relação ao uso do aparelho auditivo, né? Hoje os aparelhos não são desconfortáveis. O que a gente tem é assim, uma variação muito grande em tecnologia. Então, o aparelho auditivo indicado corretamente para o grau da dificuldade auditiva, e se o paciente também está disposto a fazer uso, porque a gente também tem uma situação desse preconceito, não, eu não quero usar, ou eu não preciso usar, as pessoas que não falam direito, eu escuto, é você que não abre a boca para falar direito, né? Então, essa resistência acaba sendo um fator determinante para o não uso da prótese. Então, aparelho auditivo é algo muito sério. Não é comprar um aparelho e até logo, muito obrigado. Você precisa de um acompanhamento. Então, é fundamental você ter um fonoaudiólogo de confiança que vai estar te acompanhando todo esse processo. Lógico que no início, hoje as pesquisas mostram que uma pessoa demora para buscar a ajuda de um aparelho auditivo depois do diagnóstico feito, no caso de um idoso, de um adulto, de 5 a 7 anos. É muito tempo de privação sensorial. Então, quanto mais você demora, porque quem entende não é o aparelho, né? A função não é o aparelho, é o cérebro. Então, se você deixa esse cérebro numa situação de preguiça, né, sem estímulo, então, quando você resolve estimular, existe todo um processo de desensibilização. Então, você tem que acompanhar, e é lento. E a pessoa tem que estar disposta a estar fazendo todo esse processo, esses ajustes que são muito necessários. Então, eu brinco, eu falo assim, a fonoaudióloga, quando você resolve comprar um aparelho auditivo, é um casamento, né? E é difícil o divórcio, porque tem que estar sempre buscando ajuda, reclamando das situações, porque tem sempre solução, sim. Tá? Então, antes que a senhora fale especificamente sobre os equipamentos, eu tenho uma situação em casa. O meu enteado, ele tem dificuldade de aprendizado, ele acabou de passar agora por vários testes, inclusive teste de audiometria, para fechar um diagnóstico. Então, é importante que as famílias fiquem atentas. A Carla já tocou nesse assunto, mas eu acho que é importante falar, porque é mais comum do que a gente imagina. Então, é importante que as pessoas, no primeiro sinal, falem, você é burro, leve para fazer o exame. Sem atenção, né? Não presta atenção. Ele é muito ligado no 220, não presta atenção, né? A gente sempre busca desculpas, né? E nunca a gente quer mesmo encarar. O ser humano é assim, né? Qualquer coisinha você acha uma justificativa. Então, é muito importante, sim, buscar, e é comum. E, às vezes, é um catarro no ouvido, né? Que o otorrino pode tratar com medicamento e resolver, né? Então, assim, tem situações muito simples de serem resolvidas, mas a gente precisa buscar ajuda e ficar bastante atento. Existem alguns hábitos da vida moderna que podem afetar a audição? Muito. Uso de fone. Esses vou perguntar jovens, o que é mito e o que é verdade aqui. Não, é verdade, é verdade. Existe uma tabela, né, de segurança, quanto tempo você pode ficar exposto a um som intenso, né, sem ter prejuízos. Porque o que acontece? O ouvido, ele é um órgão que nasce pronto. Tá? Ele não vai crescer, ele não vai amadurecer, ele só vai envelhecer. Então, aos 30 anos de idade, são milhares de células auditivas responsáveis pela audição. Então, elas começam a envelhecer. E aí, você vai colher os frutos dessa vida jovem, né? Hoje os jovens nas baladas, ouvindo som muito alto, né? As festas. Trabalho hoje já tem, né? A obrigação, o uso do EPI, mas antigamente também não tinha. Então, esses jovens, eles acham que tudo é uma questão de mito. Né? Eu vejo em casa as minhas filhas, né? O abuso, né? No fone, principalmente, de ouvido. Só que essas células vão morrendo de uma forma lenta e são milhares. Então, elas não fazem falta hoje.
Após os 60 anos de idade, esse processo começa a acelerar, porque aí tem uma velocidade desse envelhecimento da cóclea, né, que é o órgão responsável aí pela audição, e aí sim a perda fica instalada. E a perda, que a gente fala de células, elas não são recuperadas. Então, perdeu. É só aí um aparelho auditivo mesmo, tá? Muito bem, nós estamos conversando com a fonoaudióloga Rosana Bordinho. Murilo, tem perguntas? Rosana, novamente bom dia. No que diz respeito àquelas famosas hastes flexíveis, elas são prejudiciais? Uso constante, enfim, que a gente se habituou ao longo da vida a utilizá-la, né? Tem gente que gosta, enfim. Sim, aquela... Gostosinho, a aquela cosquinha. sensação boa, né? É prejudicial? Muito, Murilo. A cera na nossa orelha, né, no nosso ouvido, ela é uma proteção, ela não é sujeira. Muitas vezes as pessoas acham, minha orelha está suja, né? Não, a cera ela é uma proteção para o nosso ouvido contra as impurezas do ar. Né? Sujeira da nossa mão, quando a gente coça, né? A nossa mão carrega muitas sujeiras, né? E aí a cera está nos protegendo. Quando você faz uso das hastes, as hastes elas foram desenvolvidas para fazer a limpeza do pavilhão auricular, dessa parte externa, das voltinhas, que, né, precisa ser ter uma atenção maior aí com a higiene. Mas aí as pessoas resolveram a colocar isso no canal. Então, o que acontece? Quanto mais você tira essa proteção, mais o seu corpo produz, porque a nossa máquina ela é perfeita. Então, quanto mais você tira essa cera, mais o seu organismo produz. Então, eu falo, mas eu não posso deixar de usar, porque todo dia eu passo e todo dia sai. Sim, porque o corpo ele está te protegendo. Então, assim, quem também tem esse hábito, né, é um vício, na verdade, o uso do cotonete, das hastes flexíveis, também não pode parar de repente. Tá? Porque o teu organismo está produzindo numa velocidade muito grande. Então, também tem que fazer um desmame. Tá? Se eu uso todo dia, um dia sim, um dia não. Depois um dia sim, 2 não. Mas o doutor Hélio, que é um otorrino aqui da cidade, eu sempre lembro, quando eu era jovem, comecei a trabalhar com aparelhos auditivos, ele falava assim para mim, Rosana, orienta seus pacientes que o melhor jeito de se limpar uma orelha é com o cotovelo. Então... nunca chega, tá? Então é só o canto da toalha mesmo para fazer essa parte aí. Algumas pessoas têm maior produção de cera e precisam fazer daí a retirada no consultório médico? Sim. Algumas pessoas produzem mais, outras de acordo com a anatomia do canal auditivo também. Então, um canal auditivo muito estreito ou um canal auditivo muito tortuoso. Então, acaba acontecendo um acúmulo. Também dá perda. Então, por isso que eu falo, às vezes você tem uma perda auditiva que é muito simples de ser resolvida. Vai ao otorrino, vai lá, tira, e a gente fala rolha de cera, porque ela forma uma rolha mesmo. Ela vai ressecando e o que está sendo produzido vai grudando e forma mesmo uma rolha. Então, muitas pessoas têm, sim, essa produção excessiva, ou um canal muito estreito ou muito tortuoso, que acaba tendo maior necessidade de mais vezes ao otorrino. Mas é com um especialista, né? Otorrino. É muito sério essa questão de farmacêutico, né? Hoje é proibido, tá? Porque, gente, a membrana timpânica, ela é uma pelinha. Então, pensa, se você tem uma rolha, se alguma pessoa leiga vai fazer alguma coisa para retirar essa cera, você pode romper a membrana timpânica. E aí sim instalar também uma perda auditiva. Então, é muito sério. As pessoas acham que é simples, né? Mas não, é uma situação bem séria. Partindo agora para a questão dos idosos, Rosana. Muitas vezes também a perda auditiva é confundida com alguma demência, alguma questão. A pessoa ela não é que ela está com algum problema mental, ela não está conseguindo ouvir o que os outros estão falando? Tem essa situação, sim, Carla, mas o que a gente vê, assim, e hoje o Brasil, eu tenho muito orgulho em falar, existem muitas pesquisas em relação à questão dos idosos. Hoje tem uma preocupação muito grande em protetizar quanto antes, que é para não perder a imagem acústica do som, para não ter aquela situação, né, que o Garcia falou, que as pessoas não usam, né, reclamam dessa questão da privação, e tem a questão da demência. Então, o cérebro que funciona, né, para entender.
Se ele não está conseguindo captar esses sons, ele não está conseguindo processar, o que normalmente acontece com o idoso? Ele começa a se isolar. Então, ele tem vergonha de pedir para que o outro repita o que foi dito. Então, ele finge, faz de conta que entendeu, dá aquele sorrisinho meio amarelo, né? E você fala assim, será que entendeu? Ah, sorriu, acho que entendeu. Então, começa a ter mecanismos, né, de compensatórios aí dessa perda. Isso vai agravando, porque a pessoa começa a se isolar socialmente. Então, eu não quero ir na festa porque tem muita gente, aí eu não consigo conversar com ninguém. Eu não quero falar com estranhos porque eu tenho vergonha de pedir para repetir. Ou quando meu filho fala alguma coisa, eu faço de conta. Então, você começa cada vez mais se isolar. E esse isolamento, ele pode sim ser um gatilho, isso já foi comprovado cientificamente, para um quadro de demência, porque tudo que não é muito usado, eu falo assim, o cérebro é como se fosse um músculo, né? A gente vai na academia, não faz uma semana e fica lindo, maravilhoso, precisa ser contínua essa estimulação. A questão auditiva também. E a questão audição tem muita questão relação mesmo entre as pessoas, né? Teve até uma revista agora internacional que publicou até a questão de o uso de aparelhos auditivos reduz 25% o índice de mortalidade. Eu falei, uau, né? Aí deu um boom isso nas redes sociais agora em janeiro. E aí eu falo, gente, óbvio, né? Você não escuta, você pode ser atropelado na rua, né? Você se isola, você pode entrar num quadro depressivo, né? Você pode ir para... Então, assim, são várias as situações. Então, precisa ter uma atenção muito especial para a audição. Busque um profissional competente, habilitado para dar suporte e faça uma estimulação o mais cedo possível. Porque o grande problema do idoso é que a perda auditiva pela idade é o seguinte... Determinados sons, ele não perde. Então, o som grave, ele é fácil de ser percebido. Os sons agudos, que são acometidos, que a gente chama presbiacusia, que é o envelhecimento natural pela idade, tá? Por isso que nós temos muitos idosos usando aparelho auditivo. Graças a Deus, as pessoas estão vivendo mais, né? Então, o que acontece? Fica difícil esse momento, porque a família fala assim, escuta quando quer. Quando eu falo, ouviu. Tá vendo? Ele escuta, é desatento. Então, na verdade, não é a desatenção, é porque tem determinados sons que o ouvido consegue captar. Então, aquela brincadeira da velha da praça, né? Que fala uma coisa e entende outra, né? Exatamente por isso, porque a perda ela não acomete todas as frequências, são determinadas frequências no idoso também. Então, aí sim precisa ser estimulado. E aí a gente vê que uma pessoa bem estimulada é qualidade de vida. Então, vai viver mais, vai pertencer mais à família, né? Porque hoje está bem complicado aí a questão dos idosos, né? Aí a aceitação e a pessoa acolher, né? Então, mas aí a vida volta, né? Para essa pessoa. Eu vejo assim, delicioso ver assim, a transformação dos pacientes. É mágico, amo o que eu faço. Por isso que é preciso buscar ajuda, né? Quero agradecer a participação da Rosana Bordim. Nós conversamos sobre a questão da saúde auditiva. Rosana, obrigada pelas informações. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Eu que agradeço. Bom dia para vocês também. Bom dia.